सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृंदावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्त भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनु तं शरण्यं भीत्तात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वंदे महापुरुषते चरुणारविंदम यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभाग नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आम्नाय प्राहो तथ्यम हरिमीह सर्वशक्तिं रसाद्दिं तद्भिन्नांश जीवाणु प्रकृति कबलितानु तद्विमुक्तांश भावात्
Veda Vedu Sakalamupi Harehe Swadhanam Suddha Bhaktim Sadhyam Tat Pritimeva Iti Upadishati Gaura Chanda Swayam Swam Amnayo Praho Tatyam Harimiho Sarva Saktim Rasadhim Tad Binnang Shangsha Jivana Prakriti Kabilitano Tad Bimutang Subhavat Veda Vedu Sakalamupi Harehe Swadhanam Suddha Bhaktim Swadham Tat Pritimeva Iti Upadishati Gaura Chanda Swayam Swam Gauriya Goshtipati Gaudiya Gostipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahansa Jagadguru disse que o Ganges, Bhagirati Ganga, que vem dos Himalaias e alcança Navadvipa, onde quer que você esteja, você pode mergulhar nele, se banhar nele. Mas se o Ganges não vem até onde você está, suponha que o Ganges não venha onde você está, então nós não temos o conforto de nos banharmos no Ganges. Você vai ter que subir até os Himalaias, até Gangotri ou Gomukh, onde é a fonte do Ganges. Caso contrário, você não vai conseguir fazer isso. Então, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse que se o Ganges não vem até aqui, até Navadvipa, no lugar onde você está, então você não tem chances de se banhar nele. Isso é um grande problema. Se você quiser tocar o Ganges, você vai ter que ir até onde é a nascente. Nos locais onde o Ganges nasce e passa. Dessa maneira, o Senhor Supremo faz arranjos para que a gente consiga ter o Ganges até aqui. Da mesma maneira, todo o mantra, todos os poderes vêm para nós através de um canal semelhante. Mas se houver alguma contaminação no canal da sucessão discipular, então você não alcança o poder. Você não vai conseguir alcançar o poder. Então, através do mantra Parampara, até esse ponto, meu Guru Pada Padma, que está perfeitamente alinhado com o nosso Guru Varga, eu tenho a oportunidade de alcançar esse poder. E agora é a sua escolha, fazer bhajana ou não fazer bhajana. Porque as almas condicionadas, elas têm seu livre-arbítrio, elas podem utilizá-lo mal ou utilizá-lo bem. A alma condicionada nunca pode ser controlada por ninguém. Ela não pode ser controlada, elas têm o falso ego. Ela tem direito à própria privacidade, ela quer manter o seu próprio controle. Mas, enquanto nós somos controlados por Maya, por Mayadevi, essa condição persiste continuamente. Mas se nós somos controlados por aquela divindade suprema, então não há nenhum problema. Se nós somos controlados por nosso Guru Varga, pelo Guru Pada Padma, então não há um problema, não temos problemas. Dessa maneira, Prabhupada diz, através do Parampara, Nihari Madhava Vangshi, Akshava Paramahansi, Shishavali Angikara Kari, Akshavara Shishya Jayo, Tithaname Purichayo. This way all Parampara come. Dessa maneira, todo o Parampara vem até nós. De repente, no meio do caminho, Prabhupada gostaria de nos mostrar o Bhagavat Parampara. Por quê? De Krishna, Prabhupada quer nos mostrar o mantra Parampara, mas no meio do caminho ele mudou
ele começou a falar de Bhagavat Parampara. Então, um é o Parampara do mantra das iniciações e o outro é o Parampara da devoção pura. E esse Parampara é o melhor, disse Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então, alguma questão pode se manifestar. Se nós lemos, nós não podemos encontrar todos esses nomes. Por que não encontramos? Cadê os outros Mahajanas? O nome deles não está nesta lista? Qual é o ponto? Prabhupada quis tocar o fluxo desse Parampara, não para excluir personalidades importantes, mas para nos dar uma indicação de que nesta linha o Guru Varga já estava lá. Eles não são excluídos, eles já estavam lá. Suponha, Narottama Das Thakur, o nome dele esteja lá, Shyamananda Prabhu, Srinivasacharya, não, mas se você conta um, você conta os outros, seus companheiros, caso contrário. Então, o que Prabhupada queria dizer é que, tocando essa linha, nós podemos enxergar o Bhagavat Parampara. Sim, o mantra Parampara também existe, é uma linha reta, mas depois dessa maneira, o Bhagavat Parampara começa. Então, se nós não estamos prontos para aceitar o Bhagavat Parampara, então nós somos os tolos número 1. Porque, de qualquer modo, o mantra Parampara significa o Bhagavat Parampara. Mantra Parampara deve ser igual ao mantra Parampara. O verdadeiro mantra Guru Parampara também tem que ser Bhagavat Parampara. Mas o Bhagavat Parampara não necessariamente significa mantra Parampara. Pode ser que se coincidam e pode ser que não. Então, Prabhupada está explicando algo matemático através do qual nós podemos acessar ao poder do nosso Guru Varga, ao poder espiritual. Se a energia elétrica é cortada, você não pode imaginar que você tenha luz no quarto. Você não vai poder usar seu aquecedor, o forno, nada disso. Você tem que se reconectar. Você tem que chamar um eletricista e detectar o local onde houve essa ruptura para você se reconectar. E aí sim, você consegue ter energia. Então esse é o caminho. Aqueles que estão lutando somente pelo mantra Parampara são tolos, porque o mantra Guru Parampara, até hoje ninguém pode provar que todos os mestres que passaram o mantra tenham alcançado devoção pura, que ele seja 100% perfeito o tempo todo. Suponha que o mantra Parampara está acontecendo, está sendo transmitido e um guru caiu ali no meio. Se um caiu, a linha está toda interrompida. A conexão está interrompida. Você não pode imaginar que você esteja conectado. É por isso que você tem que tomar a ajuda do Bhagavat Parampara. Eu posso lhe dar muitos exemplos para provar. Como Shyamananda Prabhu. Quem é seu guru que o mandou até Jiva Goswami Pada? Srinivasacharya era um discípulo de Gopala Bhatta Goswami. Narottama Das Thakur era um discípulo de Lokanath Das Goswami. Por que ele vai mandá-lo para Jiva Goswami? Então, são concepções equivocadas. Imaginar que o mantra guru seja sempre o mesmo ou não possa ser diferente do Shiksha Guru. Ou você é trapaceiro ou seu guru é trapaceiro, se você está... Caso contrário, essa ruptura não poderia acontecer. O guru está ok, o meu guru Pada Padma, e sem nenhuma duplicidade. Se eu não tenho duplicidade, como é possível que o poder espiritual não venha no meu coração? O poder virá.
Algumas pessoas que são tolos vão explicar que no momento presente não existe um Guru Vaishnava puro, nós não podemos receber esse poder, todo o poder está perdido, eles dizem. Mas saiba com certeza que todas essas pessoas que dizem isso são Mayavadis. Se eles não são Mayavadis, como eles podem falar dessa maneira? Se eles vão fazer esse tipo de alegação de que não existe um poder, uma transmissão possível no presente, isso significa que eles vão dizer para Jagannatha que é o Senhor de infinitos universos. Ele é o Senhor de infinitos universos. Vão dizer que ele é inútil, que ele não tem poder para manter vivo no mundo material um sábio, um Paramahamsa que possa me salvar. Todos estão corrompidos. Essa sua alegação comprova que você é um Mayavadi, se você diz isso. Até hoje eu tenho fé de que seja possível receber o poder de Prabhupada através do Guru Parampara. Eu acredito 100% nisso. Por que não? Por que não seria possível? Eu acredito que seja possível que o poder do nosso Guru Varga pode só chegar até a mim se eu não sou um trapaceiro. Tente entender isso. Aqueles que vão dizer, nós não somos da Madhva Gaudiya Parampara, eles vão dizer que essa Sampradaya não existe, que a Gaudiya Parampara não tem nada a ver com Madhvacharya. Muitas outras pessoas afirmam isso, não são poucos. Muitos. Na minha vida, eu recebi exemplos diretos disso. Eu sei que podem ser considerados grandes sadhus, mas eles me desafiaram. Como que você pode provar que vocês estão na Madhva Sampradaya? O que vocês estão dizendo? Eu respondi, como é possível vocês perguntarem isso quando o seu Guru Deva Bhaktivedanta Madhva Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, todos eles acreditavam que nós somos da Madhva Brahma Sampradaya. Não, como é possível, dizem esses arrogantes, esses tolos. Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur disse, aqueles que vão até a Gaudiya Mata, que entram na Gaudiya Mata, na Gaudiya Sampradaya, e ao mesmo tempo rejeitam a conexão da Gaudiya Sampradaya com Madhvacharya. Eles são os espiões secretos infiltrados na Gaudiya Mata. Eles são os espiões de Mayadevi. Na Gaudiya Mata existem espiões de Mayadevi. Eles estão todos em vários... eles ficam circulando os templos, os lugares. Os Mayavadis são, na verdade, agentes secretos de Maya. São servos de Maya. Aqueles que não concordam que a Gaudiya Sampradaya tem uma conexão com Madhvacharya, essas pessoas saibam com certeza, eles são espiões de Kali. Se eles estiverem na forma de sentados no trono de um acharya, ou vestidos de açafrão, como sannyasis, ou de qualquer roupa que eles tenham, você tem que rejeitá-los imediatamente. Caso contrário, gradualmente, a corrupção se espalha. A corrupção se espalha por toda a Sampradaya. Claro, essa é a responsabilidade de Nityananda Prabhu por proteger a dignidade da Sampradaya. Quem sou eu? Eu estou somente participando com o meu instrumento. Então, Srila Madhvacharya é o acharya principal da nossa linhagem. Nós acreditamos em Vyasadeva, em Jiva Goswami Pada. Nos Sandarbhas ele escreve sobre isso. Ele dá um julgamento analítico do Vedanta. Ele vai dizendo que os Gaudiyas são Sabdavadi. Shabdavadi. O que significa
todos os diferentes tipos de documentos, o Shabda Brahman para os Gaudias é o mais elevado. Então, o Shabda Brahman, porém, é inoxidável, ele é puro e ele vem através desse canal específico. E Krishna quis iniciar o Sr. Brahma. O Sr. Brahma quis iniciar seu filho, seu discípulo Naradaji, filho e discípulo Narada. Narada instruiu Vyasadeva, Vyasadevaji instruiu Madhvacharya. E está escrito, quando Madhvacharya foi até os Himalaias, lá Vyasadeva veio numa forma personificada para ele e deu para ele um Bhagavatam para que ele escrevesse um comentário favorável. Vyasadeva pediu isso para Madhvacharya e nós acreditamos que Madhvacharya seja o discípulo de Vyasadeva Goswami. E Prabhupada também afirmava isso. Se não fosse assim, por que ele teria escrito esses livros? Então, na verdade, eu gostaria de falar sobre algo que fica por trás de tudo isso. Madhvacharya nasceu em Paja Kshetra, Paja, perto de Udupi. Udupi é um lugar a pouca distância dali. E ele falava a língua Kannada. Então, de acordo com todas as escrituras, não somente de acordo com o Mahabharata, mas também de acordo com todos os diferentes Puranas e outros documentos. Existem indicações disso também nos Vedas, nos 4 Vedas. Madhvacharya é Mukho-Vayu Avatar. O seu movimento, tudo que você faz, seus movimentos, aquilo que você faz, que você fala, tudo é controlado por 5 tipos de ares que estão dentro do seu corpo. Pran, Apan, Udan, Van, Saman. Todos esses 5 diferentes tipos de ar movimentam o corpo. Então, o mais importante de todos eles é Pranvayu. Você está protegendo o seu corpo através do poder do Senhor semideus do ar, Vayu. Você não sabe. Você está conectado com o mundo, respirando, exalando e inalando, inalando e exalando. Você faz o tempo todo isso, mas você não sabe quem é que realmente está fazendo isso. Como é que você digere toda a prachada que você come? Você não sabe. Como é que você limpa seu intestino? Como? Pela pressão de Vayu. Mas você não consegue entender. Você não vê isso. Quem está fazendo o quê? Então, Madhvacharya é um avatar de Vayudeva. Madhvacharya, ele tinha tomado a forma de Hanuman nos passatempos de Rama. No Krishna Lila, Vayu Avatar é o próprio Bhima. E agora, Madhvacharya. Isso não é uma história. Nós podemos entender esse Siddhanta Vichar. O pai dele chamava-se Narayana Bhatta. Eu não vou entrar em detalhes sobre a sua infância, porque o Siddhanta Vichar é o mais importante. Eu gostaria de discutir esses tópicos. Tópicos que podem nos dar poder espiritual. Sim, esse outro tópico também pode nos dar poder espiritual, mas nós estamos mais interessados no Siddhanta Vichar. Então, da infância, ele foi visto como alguém muito poderoso. Quando ele foi mandado para o Gurukula para aprender todos os Vedas Vedanta, naquela época, Madhva estava muito ocupado
em brincar. O dia inteiro ele brincava com as crianças. O Guru dava bronca neles. Ei, você está gastando o seu tempo todo dia com brincadeiras? Por quê? Madhacharya, com as mãos postas, ele dizia ao Gurudeva, quanto tempo leva para memorar esse tipo de texto tão pequenininho? A lição que você está me dando, quanto tempo eu levo para memorizar isso? Como assim? Fale. Quero ver o que eu te ensinei nos últimos dias. O que foi que eu te ensinei? E ele foi e repetiu todos os versos que ele aprendeu nos últimos tempos. E o Gurudeva falou, meu Deus, quem é esse menino que memorizou tudo? Ele diz, ele tinha dito, quanto tempo eu preciso para memorar isso? Eu estou brincando porque sobra tempo. Tão poderoso ele era. E gradualmente ele cresceu. Então, houve um sintoma no templo de Anantadeva, Anantadeva Mandir. Apareceu um homem que parecia ser manipulado por um fantasma, mas não era um fantasma. Ele subiu até a chakra lá em cima, a roda do templo lá em cima, e lá, sem nenhum suporte, ele dançou nessa roda, como um louco ele dançou. Como é possível? Sem ninguém estar segurando ele, como que ele está se equilibrando lá em cima? Não existe suporte nenhum, ele estava dançando. E lá de cima, esse era um homem muito piedoso. Anantadeva entrou dentro dele. Ele se tornou um Shakti Avesha, por isso que ele estava dançando lá e não caiu. Também no Puri Mandir, todos os dias existem 200 quilômetros. O vento ali vai numa velocidade como de 108, 140. E você não vai encontrar nenhum dia em que essas bandeiras sejam trocadas. Se você não consegue ficar aqui quando o vento vem, meu Deus, eu vou morrer. E aquelas bandeiras estão lá no alto, nas costas, eles vão com as bandeiras nas costas e nunca caíram. Então, em toda a história do templo de Jagannatha, todos os dias eles trocam as bandeiras. E como é possível que nunca ninguém tenha caído lá de cima, em toda a história? E o vento assopra de vários lados, mas a bandeira ela fica ao contrário do sopro do vento. Os cientistas não sabem explicar como. O ar assopra nesse sentido. Então, a bandeira tinha que estar voando nesse sentido, mas ela voa no sentido contrário ao sopro do vento. Não existe uma resposta para isso. Até agora, nenhum cientista conseguiu responder o movimento da bandeira do templo de Jagannatha. Então, um Mahapurusha virá, foi anunciado. E não se preocupem, todos os problemas serão resolvidos. As pessoas deram essa garantia e depois disso ele nasceu. Eu vou discutir o seu aparecimento. Mas agora nós temos que discutir outra coisa. Então Madhvacharya, ele cresceu. E muitas coisas aconteceram. A educação dele foi completada. Madhvacharya teve a sua educação completada aí. Um dia ele disse para o pai, pai, o que aconteceu? Eu gostaria de destruir todos os Mayavadis. Eu quero pregar Bhagavat Bhakti Siddhanta, Bhakti Siddhanta. E o pai riu. Narayana Bhatta, você, seu tolo, como é possível? Você tem um bastão na sua mão. Se você conseguir colocar essa danta, esse pedaço de madeira no chão e ela crescer como uma grande árvore, aí eu acredito que você vai
destruir os Mayavadis. O pai desafiou o filho. Você acha que só porque você estudou, você consegue quebrar a doutrina Mayavada? Isso é impossível. Se for possível que você pegue esse pedaço de graveto, esse graveto de madeira, que você plantando ele no chão, ele virar uma árvore enorme, eu vou acreditar. E o filho disse, ok, tudo é possível pelo poder de Bhakti. Aí ele pegou aquele pedaço de aquele graveto seco no chão. E depois disso, um milagre. Em pouco tempo, cresceu uma árvore imensa. Até hoje, essa árvore está lá, em Pajakshetra. Até hoje, se você for, você vai encontrá-la. Então, o pai acreditou, sim, talvez seja verdade. E depois disso, porque Shankaracharya, naquela época, ninguém poderia entrar no âmbito dos Mayavadis, nenhuma autoridade conseguia. Os Mayavadis eram muito fortes, guiados por Shankaracharya. Então, depois de Madhvacharya, eu vou cortar um pouco a minha discussão, a minha explicação. Ele foi até os Himalaias e lá ele encontrou com Vyasadeva Ji. E ele recebeu um Bhagavatam das mãos de Vyasadeva. E Vyasadeva pediu que ele escrevesse um comentário do Bhagavatam de acordo com o coração de Vyasadeva. Então, assim ele voltou dos Himalaias e decidiu tomar sannyasi. Ele tomou sannyasi de Achyuta Preksha. Ele tomou sannyasi de um mestre chamado Achyuta Preksha, muito poderoso. E depois, o que aconteceu? Esse mestre era muito poderoso, muito poderoso. Ele escreveu 10 diferentes comentários do Mahabharata. Diferentes comentários ele escreveu. Ele era muito poderoso. Mas Madhvacharya, um dia, estava forçado a dizer, a encontrar diferentes defeitos nos seus comentários. Aí ele ficou muito bravo. E depois, Achyuta Preksha, o guru, ele teve que declarar, foi forçado a confessar, agora, esse Madhvacharya, o nome dele era Purna Pragya. O nome dele foi dado como Purna Pragya. Então, eu sou forçado a confessar que no momento eu encontro que ele é mais elevado do que eu. O conhecimento dele é muito, muito mais elevado. E aí surge uma pergunta. Como é possível? O guru vai dizer que o discípulo é mais elevado? Você não entende. Ele tomou o sannyasi de Achyuta Preksha, não mantras. Sim, Achyuta Preksha é seu guru, mas ele acaba confessando, eu encontro que Madhvacharya tenha mais conhecimento do que eu. Muito mais do que eu. Imenso conhecimento. Porque ele não era uma pessoa comum. Ele era o próprio Vayu Avatar, o próprio Hanuman. Muitas vezes isso ocorre. Um homem oferece, por exemplo, quantas bananas, montanhas de bananas. Eles colocam ali e colocam ali alguns jarros de leite. E Madhvacharya ofereceu para Madhvacharya. E Madhvacharya comeu todas as bananas. E esse galão de leite ele bebeu de uma vez só. Esse homem pensou, meu Deus, como que um ser humano pode fazer isso? Como Mahaprabhu era capaz de fazer? Ele cantava Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Na margem do Yamuna, do Keshigata. Então, depois de uma certa distância, quando os Vrajavasis atravessaram Yamuna, ele tinha um galão de iogurte. E esse homem encontrou,
Ele disse, Baba, você quer beber esse iogurte? Ué, por que não? Então beba. Você tem algum pote? Ah, não, não tenho pote. Eu tinha um pote de água, mas meus homens pegaram. Se você concordar, eu posso beber. E ele pegou o pote e cló, 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 cló. Depois de beber tudo, Mahaprabhu começou a correr. Cadê meu dinheiro? Disse o homem. Eu não tenho dinheiro, respondeu Mahaprabhu. Você nunca disse que você precisava de dinheiro. Sem dinheiro, como é que eu vou fazer? Ok. Os meus amigos, meus seguidores estão vindo, você pode perguntar para eles se eles têm. E ele foi lá e falou, oi, o sannyasi, você é seguidor daquele sannyasi? Ele bebeu todo o meu iogurte, você tem que pagar. Dinheiro? Ele é nosso mestre. Respondeu esse seguidor de Mahaprabhu, se o nosso mestre não tem dinheiro, como que os discípulos vão ter dinheiro? Aí o homem do iogurte falou, nossa, mas a primeira coisa, eu estou vendendo esse iogurte e agora não tem dinheiro. Então ele pega aquele pote, põe em cima da cabeça e volta triste para casa. E de repente ele começa a perceber que está cada vez mais pesado, cada vez mais pesado. Aí uma hora ele fala, o que é isso? Aí ele tira o pote de cima da cabeça e vê que está cheio de ouro, pedras preciosas, cheio. Então, Madhvacharya era pequenininho e alguém fala para ele, vai chamar seu pai porque a prachada tá, acho que a mãe. A prachada ficou pronta. Pai, venha para a prachada. Ok, meu filho, você vá. Eu preciso pagar um homem aqui, eu estou sem dinheiro. Queria comprar uma vaca, um boi, mas eu estou vendo como que eu vou conseguir pagar. E o filho fala, eu pago. Fala, não se preocupa, pai, eu pago. Como que você pode pagar? Você não tem dinheiro? Ele vai num quarto e pega uma coisa na mão, como Krishna. Quando Krishna paga para aquela fruta, para aquela moça que vende fruta, ele dá essas sementes, acho. E fala, agora está tudo certo. O homem olha para o menino e fala, que pede? Ah, era um punhado de arroz. E o homem olha para aquele menino e fala para o pai dele, eu não preciso de pagamento, eu estou satisfeito pelo coração desse menino, eu não preciso de pagamento. O boi vai ser grátis. Então, todos esses milagres ocorrem dessa maneira. Então, Madhvacharya, se eu contar em detalhes todas as coisas que são possíveis ser ditas, um dia, na beira do oceano, Madhvacharya estava fazendo bhajana e um navio de um homem de negócios passou na frente dele. Ele foi lá para vender um monte de coisas e depois de vender tudo, ele coletou muito dinheiro. Ele estava vindo de volta de Dwaraka e ele estava voltando para casa e o navio parou, ficou encalhado num lugar específico. E ele falou, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Disse esse comerciante, dono do navio. Como que eu posso continuar? E depois disso, ele descobriu que um sadhu estava sentado na beira do oceano, e esse sadhu estava orando. E Madhvacharya realizou que tinha algum problema, ele que estava rezando. Então ele levantou, ele estava fazendo bhajana. Ele realizou que esse homem estava rezando também, pedindo para ajudar com o barco. Madhvacharya levantou a mão assim e o barco flutuou. Ele se desprendeu da areia. Aí, esse homem que viu Madhvacharya fazendo isso, falou, nossa, eu preciso te retribuir. O que você quer? Dinheiro? Não, não, não. Ah, eu posso aceitar, dinheiro eu não quero, eu posso aceitar tilaka. E ele dá uma bola enorme de Gopi Chandan para ele. Uma bola que nem 30 homens conseguiam levantar. Eles não conseguiam carregar. E Madhvacharya pega a bola com a mão e leva embora. Se 30 homens juntos não poderiam carregar aquela pedra imensa de Gopi Chandan. E Madhvacharya pega aquilo com a mão. E no meio do caminho, enquanto ele estava caminhando,
aquela bola de Gopi Chandan rachou, e de dentro dessa Gopi Chandan, Gopala se manifestou, uma deidade de Gopala dançando. Ah, que Gopala mais lindo! Então, Krishna Gopala saiu de dentro dessa bola de Gopi Chandan, que quebrou. Oh, Hari, que beleza, que linda. Eu já vi, eu já expliquei isso no meu livro. Então, depois disso, Madhvacharya carrega esse Gopala e vai pronunciar todos os versos, todos os stotras. É um Gopala muito pesado. Ele carrega a Gopala, pronunciando stotras, versos sagrados para satisfazer a deidade. E até hoje, se você for para o Udupi, você pode ver esse Gopala. Se você for, existe uma linhagem de acharyas lá. São 8 acharyas nessa linha. Eles estão tomando conta do serviço dessa deidade. Ele tem direito de dar diksha. Claro que precisa haver um acordo comum entre eles para escolher os discípulos. E dessa maneira, se você for ao Madhvacharya Pit, onde ele nasceu, você vai encontrar esses 8 acharyas. Não um só. Eles têm esse sistema, não sei porquê. E Madhvacharya, pela ordem do seu guru Vyasadeva, ele começou a escrever esse comentário do Bhagavatam. E eu gostaria de comentar alguns pontos sobre a base dos quais muitas pessoas ficam com dúvida do que Madhvacharya diz, ou de Madhvacharya em si. Mas eu gostaria de explicar. Ele escreveu um comentário do Vedanta Sutra, dos Upanishads, porque sem um comentário perfeito do Bhagavatam, do Vedanta, dos Upanishads, as pessoas não conseguem entender o que ele significa. E quem pode entender o significado interno do Vedanta? Quem pode entender? Quem? Se nós colocamos, se eu der o Vedanta para você sem comentário, você vai falar, o que é isso? O que quer dizer esse verso? Não dá para entender. Janmadasya yajato. Não dá para entender. Então, você precisa de comentários para poder entender o texto. Esses comentários devem ser perfeitos, não pode ser comentários inúteis, escritos por qualquer um. Então, Madhvacharya começou a escrever, e nosso Guru Varga explica que desses 4 acharyas autênticos, o nosso é o nosso Ramanujacharya, o outro é Madhvacharya, outro é Vishnu Swami e o outro é Nimbadita. Desses 4 acharyas, eles estão todos escrevendo comentários no Vedanta. Todos eles, comentários do Vedanta, do Bhagavatam. Das 4 sampradayas. É por isso que no Padma Purana está escrito: e se alguém toma diksha de uma fonte imperfeita, ele pode acreditar que aquele é um Sadguru, mas é um guru caído. Existem muitos casos. E aquela pessoa não vai conseguir alcançar Divya Gyan, conhecimento espiritual.
Divyagyan está sendo vendido no mercado, que você pode comprar Divyagyan. Divyagyan pode ser desenvolvida no seu coração pela misericórdia do Sadguru. Se você vai tomar Diksha Harinam de uma fonte que não é pura, você não vai receber poder espiritual. Suas atividades, seus comentários, tudo vai provar que o seu acharan também, seu comportamento, que você não foi iniciado de verdade. Você não foi iniciado a observar o seu caráter, a observar o seu comportamento, a sua etiqueta. Dá para entender que você não foi iniciado. Aqueles que realmente foram iniciados têm um poder diferente. Eles podem pegar a alma condicionada pelo cabelo e puxá-la em direção de Bhakti. Eles têm esse poder. Mas um guru comum que foi iniciado por um guru que não alcançou a perfeição não pode fazer isso. Eles não têm poder. Então, dessa maneira, 4 sampradayas autênticas, 4 sampradayas autênticas aprovadas existem. Nós, Gaudiya Sampradaya, nós temos uma conexão direta com Madhvacharya. Direta em que sentido? Mahaprabhu se manifestou para ele. Mahaprabhu tomou Diksha de Madhvacharya, de um discípulo na linha de Madhvacharya, de Ishvara Puripada, não de Madhvacharya. Ele está na linha, porém, de Madhvacharya. Então, os tolos não entendem isso, mas você tente entender. Mahaprabhu tomou Diksha de Ishvara Puripada. Certo? Mahaprabhu tomou Diksha de Ishvara Puripada. Ishvara Puripada tomou Diksha de Madhavendra Puri. Madhavendra Puri tomou Diksha do seu Guru. E dessa maneira nós vamos até Madhvacharya. Alguém chama isso de Lakshmipati, que é o nome do Guru dele. Alguém disse que Nityananda tomou Diksha de Lakshmipati. Madhavendra Puripada. Então, existe uma pequena controvérsia em relação a isso. A Dvaita Gosai também tomou Diksha de Madhavendra Puri. Dessa maneira, nós temos uma conexão de 100% com Madhvacharya. Quem é o tolo que ousa desobedecer recusar essa informação? Quem é o tolo? Bhaktivinoda Thakur disse, essa pessoa é um espião de Kali. Uma pessoa que duvida dessa afirmação é um espião de Kali ou de Maya. Então pode surgir uma pergunta. Eu posso explicar muitos pontos, mas eu não sei se nós vamos ter tempo. Ano após ano nós vamos fazer essa discussão. Madhvacharya, alguém pode fazer uma pergunta diante de você. Por que nós seríamos forçados a obedecer Madhvacharya? Por que nós não podemos pensar de outra maneira? Que a nossa Gaudiya Sampradaya começa de Mahaprabhu. Algum dos nossos assim chamados devotos da Gaudiya querem dizer não. Nós não concordamos que nós temos uma conexão com Madhvacharya. Nós concordamos, achamos que nós temos uma conexão direta com Mahaprabhu. Que de Mahaprabhu uma nova Sampradaya começou, eles dizem isso. Mas se você vai ver todas as evidências escriturais, você não pode encontrar nenhum único caso no qual você pode encontrar ou mostrar que essa Sampradaya foi começada pelo Senhor Supremo pessoalmente. Não existe nenhuma Sampradaya. Rama, Krishna, Gauranga Mahaprabhu, Vamanadeva, nenhum deles fez uma Sampradaya. Então me mostre se existe esse exemplo, para que eu possa acreditar que para começar uma Sampradaya, para proteger uma Sampradaya, o Senhor não precisa vir. Isso pode ser feito através de uma grande personalidade, exaltada personalidade, um companheiro eterno. De qualquer maneira, Mahaprabhu age como um devoto. Mahaprabhu nunca fala, eu sou o Senhor Supremo. Mesmo assim. Então, mas esses idiotas, esses tolos, eles querem alegar, eles querem afirmar que na época na qual
O nosso Baladeva Vidyabhushana tomou Diksha da Gaudiya Sampradaya depois de deixar o mantra Parampara. Daquele momento em diante, nós Gaudiyas começamos a pensar que nós temos uma conexão com Madhvacharya, mas não é assim. Não é assim. Eu concordo com você, que ele tomou Diksha da Madhva Sampradaya. Quem? Baladeva Vidyabhushana. Mas havia uma condição. No Purushottam Nilachal, houve uma discussão sobre um ponto escritural, Shastra. E Baladeva Vidyabhushana e um outro Damodara, estava na linha de Shamananda Prabhu. Então houve um acordo. Se você for se você for derrotado, você toma Diksha de mim. E se você for derrotado, se eu for derrotado, eu tomo Diksha de você e vice-versa. Ok, eles concordaram. Baladeva Vidyabhushana era um pandita grandioso. Baladeva Vidyabhushana era um pandita grandioso. Na história da Gaudiya Sampradaya, ninguém nunca viu nada igual. Jiva Goswami Pada, Baladeva Vidyabhushana, eles eram tão poderosos. Então, finalmente, ele foi derrotado. Esse Damodara, ele tomou o auxílio, enquanto ele estava, ele tomou auxílio do Sapta Sandarbha, o próprio Krishna. Se lutar com alguém que vai se apoiar no Sapta Sandarbha, nem Krishna e nem o pai dele podem derrotar. Esse Sandarbha é muito poderoso. Então, entre todos os poderosos, esses Vaishnavas tão poderosos estão falando na base deste Sandarbha. Ninguém pode colocar nenhum alfinete, não tem nenhum buraco de um alfinete dentro desse Siddhanta, ele é perfeito, blindado. Então, Baladeva Vidyabhushana foi forçado a vir. E depois, ele leu Sapta Sandarbhas e ele se tornou o pandita mais invencível de todos. E por isso que ele consegue alcançar a aprovação da Gaudiya Sampradaya para adorar Govinda. Então, havia havido uma discussão em Jaipur a esse respeito. Nós vamos explicar isso em outro momento, não agora. Então, dessa maneira, Madhvacharya, a maioria dos nossos devotos da Gaudiya, especialmente aqueles que são sarrajiyas, eles não querem concordar que nós temos uma conexão com Madhvacharya. Mesmo no Radha Shamsundar Mandir, eu fiquei impressionado ao observar este bando. Um Gosai escreveu e publicou que nós não tínhamos um outdoor, que nós não temos conexão com a Madhva Sampradaya. E não tem ninguém que vá lá dizer que eles estão equivocados. Essa é a fraca condição da nossa Sampradaya hoje em dia. Eles querem provar sua fraqueza como se fosse autenticidade. Eles querem provar que essa fraqueza seja a Trinadapi, seja a humildade. A gente não fala nada porque nós somos humildes. Então, dessa maneira, toda a Sampradaya desmorona. O que fazer? Então, qualquer comentário, qualquer julgamento, qualquer que seja sobre o Vedanta, sobre os Upanishads, todos os acharyas, eles estão discutindo o mesmo ponto. E são os 5 pontos básicos: Ishvara, Karma, Kala, Jiva e Maya. São os 5 tattvas
são discutidos em todos os textos védicos. Kala é o tempo, Ishvara Krishna, Karma, Maya e a Jiva e a alma individual. Qualquer discussão que seja feita por ponto de Madhvacharya, Ramanujacharya, amanhã vai ser o aparecimento de Ramanujacharya, nós vamos falar com ele para alcançar sua misericórdia, para receber sua misericórdia. Nimbarkacharya, todos eles têm diferentes pontos de vista. Eles estão discutindo 5 pontos: Ishvara, Kala, Karma e Jiva, Maya. Mas de qualquer forma, eles estão discutindo isso de diferentes ângulos. E é por isso que essa discussão é uma discussão básica, mas e há uma especialidade específica relativa a essa discussão. Aqueles proeminentes vicharas, aquelas conclusões filosóficas, como Ramanujacharya, que fala de Vishishta Advaitavada. Vishishta Advaitavada. Vishnu Swami fala de... é o nome da explicação filosófica dele. Madhvacharya vai falar de Shuddha Advaitavada, Vishnu Swami. E Madhvacharya fala de Shuddha Advaitavada. Se você é tolo, você não vai entender. Você não vai conseguir entender. Então a pronúncia é quase a mesma. Vishnu Swami fala Shuddha Advaitavada. Entendeu? Vishnu Swami, mas Madhvacharya fala Shuddha Advaitavada. Shuddha Advaitavada e Shuddha Advaitavada. Um tem 2 As e o outro tem um A só. No caso de Madhvacharya está dividida a expressão. Shuddha Advaitavada. Então isso significa que Madhvacharya vai afirmar, ele vai mostrar diretamente, não vai só explicar, que existem 5 diferenças proeminentes. Existe uma diferença entre a Jiva e o Senhor Supremo. Existe uma diferença entre Jiva e Bhagavan. Existe uma diferença entre Jivas e Jivas. Entre uma Jiva e outra. Uma diferença entre Maya e Jiva, Ishvara e Maya. Essas são as 5 diferenças proeminentes mostradas por Madhvacharya, explicadas por Madhvacharya, através das quais nós podemos concluir que o Siddhanta Vichar de Madhvacharya é Shuddha Advaitavada. Como o verso que nós começamos esta aula, vocês se lembram deste verso? Que verso é? Amnaya prahatatyam harimiho sarva saktim rasadhim tad binnang syang sujivana prakritikabilitano tad vimuktang subhavat veda vedo sakalomopi harehe swadhanam suddha bhaktim swadham tat pritimeva iti upadishati gaura chanda swayamsa. Esse é o nosso Siddhanta Gaudiya. Se você comparar isso, se você fizer uma comparação do que é a Gaudiya Sampradaya explicada por Mahaprabhu, já nos foi explicada através do Shastra. Se você então, existe uma evidência. O Veda não precisa ser provado. Ele é auto-evidente, ele não precisa ser provado por outros textos. O Veda em si mesmo é documental, ele é um documento. Então, dessa maneira, Madhvacharya explica que os Vedas são a evidência e todos os outros Shastras conectados com os Vedas também são autênticos. O Bhagavatam também. Está escrito isso.
no Garuda Purana. Então, todos esses documentos atestam que os Vedas são autossuficientes, eles são autenticados por si só. E aqueles que estão nessa linha também, naturalmente, eles também são autênticos. Quem poderia provar que não existe uma autenticidade? Mesmo semideuses não poderiam explicar isso, declarar isso. Jiva, Ishvara, Maya, todos esses tópicos são diferentes entre si. Então, existem essas 5 diferenças. Bhaktivinoda Thakur esclarece esse ponto repetidas vezes. Srila Satchitananda Bhaktivinoda Thakur quer esclarecer esse ponto. Quando existe uma questão de Veda Veda Tattva, quando existe uma questão de Veda Veda Tattva, ou seja, de uma diferença e de uma não diferença simultâneas, quando acontece essa questão, então tenha certeza que os Vedas, diferente e não diferente, que a diferença é proeminente, que a diferença prevalece. Então, quando nós temos que explicar isso, que a Veda é proeminente. Se não fosse assim, esse Siddhanta não seria útil. Então, quando existe essa questão, tenha certeza, nesse Veda a Veda, esse deve ser um fator proeminente, porque se não fosse, esse Siddhanta seria inutilizável. Então, a mesma coisa Madhvacharya quer explicar. Os Mayavadis querem dizer o quê? Eles falam de Advaitavada, Dvaita e Advaitavada, Shuddha Advaitavada, Shuddha Advaitavada, Vishishta Advaitavada. São diferentes tipos de Siddhanta. É quase como um fator que nos confunde, que nos deixa surpresos. Aqueles que não estão 100% conectados com o Guru Varga, eles não podem compreender todos esses detalhes. Então, é por isso que em Vrindavana existe uma espécie de piada, de brincadeira. Eles têm uma frase que diz: aqueles que pronunciam o Bhagavatam geralmente evitam discutir o segundo canto, porque o segundo canto é complicado, cheio de Siddhanta. Se eles forem explicar o segundo canto, eles não conseguem explicá-lo. É por isso que os panditas de Vrindavana fazem essa brincadeira. Eles dizem, aqueles que recitam o Bhagavatam, a maioria deles são Aditya Bhaktas. Eles deixam o Ditya Skanda. Eles dão um apelido. Eles são Aditya Bhakta. Que eles deixam, isso significa que eles deixam o segundo canto. Eles começam o primeiro verso e depois eles pulam para o terceiro canto. Mas eles têm medo também do terceiro canto. Como a criança acontece, ai que nossa dor de cabeça, quem que vai explicar isso? Eles preferem deixar isso tudo para trás. Eles se sentem confortáveis a explicar o quinto canto, o sexto canto, são só histórias, mas o Siddhanta eles querem pular. A explicação detalhada do Siddhanta. Então, dessa maneira, Bhaktivinoda Thakur explica que Sriman Mahaprabhu, o Senhor Supremo, quando ele veio, ele quis nos dar um toque final, um retoque final nessa filosofia, nessas discussões sobre diferença e igualdade. Então, ele quer dar um retoque final desses 4 vicharas, desses 4 pontos de vista sobre
a questão da It's called Achintya Veda Vetta. comparação entre Krishna e as When almas, Mahaprabhu que é on chamado de Achintya Veda Veda Tattva was Tattva. already there. Veda a Veda Mahaprabhu wanted Tattva to já add existia, one mas word. Mahaprabhu What coloca a is palavra that? Achintya, Achinto, inconcebível, From then onde onward, daquele all momento em problems diante solved. todos os problemas foram resolvidos. You can go through Ramanujarya, Você pode Vishishtadvaita ler o Vada, Vishista tomorrow I can Dvaitavada discuss. de Ramanuja, por exemplo, Madhacharya o quê? ou o Siddhanta de Vishnu Swami, de oh no, Madhacharya no ou de problem. Vishnu Only Swami. if you add Mas quando você coloca Achinto, Achintya, then todos esses all Siddhantas se Siddhanta encaixam, almost, mas but they are existe uma some especialidade de cada um. E Bhaktivinoda Bhaktivinoda Thakur vai speaking, explicar Mahaprabhu took the que most Mahaprabhu prominent factor, the eternal ele Sarupa afirma que o Bhagavan is fator there, predominante é a forma Vigraha, transcendental do Senhor Supremo. that is we taking from Madhacharya, and Então, it isso pode it can claramente clearly indicar indicate that it is going to support Achintya que ele Veda. vai suportar a Achintya If Veda I Veda am, Tattva. Tente entender. try to understand. If Se I eu am vou going to aceitar accept Vigraha, Vigraha, and uma love deidade the que eu vou Vigraha considerar Supreme igual Lord, ao Senhor then Supremo, automatically Achintya Veda. então como é How is possible possível that infinity, que infinitos Anantadeva Anantadevas Bhagavan Bhagavan possam estar dentro de uma Vigraha? That Isso means também é Achintya explicado Veda. através de Achintya Veda Veda Tattva. So from Então, de Madhacharya, we are Madhacharya, taking nós this prominent colhemos esse factor fator that is proeminente, called que a Vigraha, Vigraha é eternally eternamente present. presente. Ramanujacharya também Ramanujacharya also believe, acreditava, but still from Shakti Tattva we are taking mas from nós pegamos a Ramanujacharya. explicação de Shakti This way Tattva de or Ramanuja. different four sampradaya were taken. Então, de cada sampradaya, This nós way, colhemos um fator all problem proeminente. over, especially our Madhacharya, Então, especialmente, o nosso Guru Varga vai falar, it is not that não é que we nós are somos only somente Gaudiya Maths. Gaudias, All big exalted, todos os panditas e Pandits, sadhus, sadhus, eles vão they are going afirmar to confess que, that though mesmo four existindo sampradayas, 4 authentic sampradayas sampradayas, autênticas, that direta directly, ou indiretamente, indirectly, they are todos all eles practicing estão, Mayavadi. Be careful. All those four sampradayas, estão Ramanuja Sampradaya, cortando Madhva ou Sampradaya, destruindo a Vishnu filosofia Sampradaya, Mayavadi. Nimbaditya, Vishnu Swami, all they are Madhacharya, directly, Ramanuja, indirectly, anyway, they are going to cut Nimbaditya, Mayavadi eles estão to pieces. cortando But still, Srila esse Madhacharya is the esse topmost. Siddhanta Who is dos going to Mayavadis cut em pedaços, Mayavadi mas more quem faz isso de prominent? maneira mais All proeminentemente é o próprio Guru Varga is Madhacharya. speaking anyway. Todas as All 4 four autênticas authentic sampradayas, they are going to sampradayas, cut eles Mayavadi. estão No problem. destruindo o But ponto de vista Madhacharya Mayavadi. is a Mas Madhacharya é o Madhacharya rei, going to é cut. aquele, é o mais proeminente que Madhacharya faz going isso. to cut Mayavadi Ele é aquele more que prominent way. é como Like the aquele que kicking dá o of chute football, principal do futebol. This way. That's why É por isso que Madhacharya, quando veio, eu vou explicar, eu gostaria de explicar muitas coisas, mas o tempo voa como vento. Madhacharya veio até aqui, mas não, outros acharyas também vieram até Navadvipa, e até o próprio Shankaracharya veio. Mahaprabhu falou para ele, o seu Mayavadi não tem efeito aqui, pode ir embora. Shankaracharya também veio, quando Mahaprabhu não estava. Mas aqui Mahaprabhu é eternamente presente em Navadvipa. Ele falou, vá embora. O seu Mayavadismo não pode ficar aqui. Os Saptarishis vieram, todos vieram aqui. Todos os grandes santos vieram até Navadvipa. Os 4 Kumaras também estiveram aqui. Quem não veio aqui não é uma grande personalidade. Shankaracharya veio. Ele foi até Rudradvipa, mas Mahaprabhu pediu que ele saísse daqui, porque o Siddhanta não poderia funcionar aqui, ele disse. Eu disse que você ensine isso, mas não aqui. Então Mahaprabhu se manifesta para ele e pede para ele ir embora. Então, Madhacharya também recebeu uma aparição de Mahaprabhu, e Mahaprabhu disse para ele, em breve em Kali Yuga eu vou aparecer. E eu vou aceitar a sua sampradaya. Esse é o meu desejo.
Madhacharya foi aceito por Srimad Mahaprabhu. Bhaktivinoda Thakur fala sobre isso no Parikrama Kanda. Dessa maneira, sem dúvida alguma, nós podemos aceitar esses 5 fatores proeminentes: Ishvara, Jiva, Kala, Maya, Karma. Esses 5 fatores proeminentes também são aceitos por Madhacharya. Então é por isso que nós da Gaudiya Sampradaya, se você tem seu poder como Sadananda Swami, como é linda a comparação que Sadananda Swami fez. Ele dá todos os fatores proeminentes desta e daquela filosofia como um cientista, como um grande cientista. Se você tiver poder, você pode fazer isso. Estudar esses pontos. E você vai encontrá-los. Mas os tolos, eles querem se identificar como Gaudiya Sadhus, mas eles não vão aceitar. Eles ignoram essa questão da conexão entre a Gaudiya Sampradaya com Madhacharya. Mesmo pessoas que acham que são da Gaudiya, mas nós temos essa conexão, é 100% garantido. Dessa maneira, Madhacharya quis mostrar que Bhakti é a coisa mais importante, mas existem algumas controvérsias. Eu precisaria tocar esses pontos, porque o tempo é limitado. Então, no Chaitanya Charitamrita, para aqueles sarrajias, se você vai no Chaitanya Charitamrita, você pode encontrar que Mahaprabhu, quando ele foi para Udupi, quando Mahaprabhu foi para Udupi, demonstrando humildade, ele pediu para que alguém ensinasse para ele algum Siddhanta Vichar. Ele disse, eu sou tolo, eu gostaria de ouvir. Então, Mahaprabhu quis explicar um Siddhanta Vichar anormal por aquele sarrajia. Então nós poderíamos colocar um aviso diante deles. Mahaprabhu faz perguntas para aqueles acharyas de Udupi, e lá Mahaprabhu começou a escutar o que eles diziam, e Mahaprabhu, depois de escutar, disse, a sua sampradaya, eu vejo 2 coisas na sua sampradaya, Jnana e Karma. E com base nessa afirmação, não é uma afirmação. Ele faz uma objeção. Eu só vejo vocês falando só de Karma e Jnana. Mas Madhacharya falava de coisas mais elevadas. E Mahaprabhu explica o Siddhanta de Madhacharya e eles ficam impressionados. Nós estamos pensando que ele é um sannyasi tolo que veio diante de nós para aprender alguma coisa. Agora nós descobrimos que ele é um grande pandita. Agora qual é o ponto? Todos diante da nossa Gaudiya Sampradaya, aqueles que são sarrajias, também podem ser identificados dessa maneira. Se você for para Navadvipa, eles também vão dizer que são sarrajias que ficam com Matajis lá e dizem que eles também são da Gaudiya Sampradaya. Muita gente quer se identificar como Gaudiya Sampradaya, mas a Gaudiya Mata... e tem uns que vão falar que a Gaudiya Mata está desviada de Gauranga Mahaprabhu, que tolos. Qualquer um quer se identificar como quiser, mas se você está numa plataforma totalmente neutra, você vai descobrir as sujeiras que eles fazem em nome do bhajana. Então, dessa maneira,
Não é possível provar, eles não conseguem provar. Eles latem como cachorros, bau, 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 como lobos, ou raposas. Então, qualquer pessoa quer afirmar que é da Gaudiya Mata. Se você for naquela parte do rio, os Sahajis, Babajis vão dizer que eles são Gaudiya. Dessa maneira, o nosso Guru Varga quis provar, através de muitos documentos, e Mahaprabhu era forçado a dizer a versão distorcida mostrada por Madhvacharya, você vai representar através de Karma Gyana. Eu vou pedir para você ir para a versão original, Siddhanta Vichara de Madhvacharya. Vá ver o Vichara original de Madhvacharya. Lá você vai entender que ele está dizendo as mesmas coisas. Ishvara, Parameshvara, Vishnu, a diferença entre nós e Madhvacharya, que ele recebeu essa ordem. Ele recebeu essa ordem. Ele recebeu a ordem de parar até esse ponto, de explicar até esse ponto. Eles, por exemplo, nós falamos de Krishna e eles falam de Vishnu, mas tudo é o mesmo. Eles são o mesmo. Então, Sahajiyas, na nossa Sarasvati Gaudiya Mata, eles querem lutar contra mim. Eles vão dizer, Madhvacharya nunca quis aceitar o amor das gopis, o comportamento das gopis. Eles escrevem. Como é que você pode afirmar isso? Eu digo, veja. Não. Sim, eles perguntam para mim. E eu digo, veja. Ele deu ordens para que Madhvacharya falasse só até esse ponto. Ramanujacharya recebeu ordens de parar nesse ponto. Vishnu Swami recebeu ordem para parar nesse outro ponto. Nimbadita Acharya também nesse outro ponto. Então, por que você está preocupado? Você pode ir até esse ponto e depois outro grande mestre virá para explicar mais. Então, mesmo na época de Bilvamangal Thakur, o nosso Guru Varga explica. Bilvamangal Thakur nasceu muito antes de Mahaprabhu. Bilvamangal Thakur. O nosso Guru Varga, Bhaktivinoda Thakur, todos eles vão explicar esse Siddhanta Vichara. Que mesmo eles tendo vindo antes, muito antes de Mahaprabhu, o Avatar Dourado, o Avatar Dourado era proeminente em seus corações. Bhaktivinoda Thakur diz, nós sabemos que Gauranga Mahaprabhu veio muito antes, muito depois destes Vaishnavas que foram citados agora. Bilvamangal Thakur, Madhvacharya ou Madhavendra Puri. Mas mesmo assim, tenho certeza que o Avatar Dourado estava proeminentemente manifestado em seus corações. Caso contrário, esse Siddhanta absoluto seria impossível. Esse amor absoluto, sem a conexão com Gauranga, sem uma conexão com Gauranga, esse tipo de loucura de amor não seria possível. Mahaprabhu demonstra isso. Como um louco ele corria. 3 portões estão fechados. Como é possível que Mahaprabhu conseguisse atravessar? E Shankara Pandit abraçava as pernas de Mahaprabhu com força para que ele não pudesse sair voando, que ele não pudesse ir embora. Shankar Pandit. O nome dele ele é o travesseiro de Mahaprabhu, todo mundo diz. Shankara Pandit costumava pegar a perna enorme de Mahaprabhu e punha no ombro e abraçava.
É por isso que esse é o apelido desse Vaishnava. Ele era o travesseiro de Mahaprabhu, mas Mahaprabhu, um sannyasi não pode ter travesseiros, mas ele tinha esse apelido, que ele punha as pernas de Mahaprabhu no colo. Então, realmente era anormal. Como era possível que Mahaprabhu passasse através de 3 portões trancados? Mas ele ia, onde ele ia, ninguém sabe. Eles viam que Mahaprabhu não estava no Gambhira, no templo da Gambhira. Eles procuravam de um lado para o outro. Então, dessa maneira, posso dar uma resposta. Eu já até falei sobre isso. É a ordem do Senhor Supremo. Parar um determinado ponto, ou ir até um determinado ponto do Siddhanta. Então, Madhvacharya, na sua Sampradaya, o Brahma é o Guru original da Brahma Madhva Sampradaya. Então, alguém vai ser audaz e vai dizer: o Senhor Brahma não tem acesso no Rasa Tattva. Quem disse essa tolice? Tem quem diga isso. Eu já discuti esse ponto no Lago Bhagavatamrita. Se sua mente não pode entrar, você tem que ouvir repetidas vezes. Então, uma jiva, então o próprio, quando não há uma alma para interpretar o Brahma, o próprio Vishnu interpreta o Brahma. Então, às vezes, da água, ou do Teja. Então, tenha certeza que o Brahma não recebeu o Kama Gayatri e o Kama Bija. No Brahma Samhita ele diz isso, ele afirma: eu recebi estes mantras de Krishna. Então ele tem acesso. Nós já discutimos todos esses textos. E lá você encontra essa explicação. Então qual é o ponto? Se o Brahma não vê acesso a Rasa Tattva, nosso coração iria quebrar, porque ele é o nosso acharya original. Como poderia ser assim? Existem documentos que falam sobre isso. O Brahma Samhita fala sobre isso. De Krishna ele recebe o Kama Gayatri e o Kama Bija. E no Chaitanya Charitamrita também está explicado. O Kamadeva transcendental só pode ser adorado através do Kama Gayatri e do Kama Bija mantras. Se o Brahma não tivesse acesso, então ninguém de nós teria acesso. O Kama Gayatri e o Kama Bija, o que significam? O que você entende por esses mantras, seu tolo? Eles são... O Senhor Brahma recebe também essa conexão com o Cupido transcendental, o Deus do amor transcendental. Ele externamente, ele controla Rajaguna. Shankara vai controlar Tamaguna. Mas isso não interfere. Rupa Goswami Pada explica que existe uma Swarupa interna também. Internamente eles não estão contaminados. Parece que eles estejam envolvidos com rajas e tamas, mas eles não estão. É como um Vaishnava que vai ocupar o papel de um juiz ou de um policial ou de qualquer outro departamento ou função social. Externamente ele vai ter que exercer um dever, mas dentro do coração ele é um Vaishnava. Mesmo que ele esteja carregando uma arma. Como aquele discípulo de Bhakti Ballabha Tirtha Goswami Maharaj, ele também. Ele fazia Ekadasi, ele era militar. Tudo é possível. Se você tiver a sua resolução para proteger a sua vida devocional, tudo você pode fazer.
o que fazer, o que não fazer. Queria discutir muitas coisas, mas o tempo não permite, eu tenho que pedir perdão. Panchakalpatarubhesha kripasindu bhaiva chapatitanam bhavana bhyo vaishnava bhyo namo namah.